Muy buenas tardes, amados amigos y Boa hermanos tarde aos amáveis amigos, presentes irmãos aqui y todos los que presentes están en diferentes e a todos naciones. os que estão em diferentes El primer nações sábado neste primeiro del sábado mes de octubre do mês de outubro de este año 2014 deste ano 2014. en esta telebendición Nesta telebênção, en donde grandes bendiciones de Dios onde grandes son bênçãos de Deus derramadas de parte de Dios são derramadas da para parte de todos Deus los creyentes en Cristo para todos os de crentes este em Cristo tiempo final. deste tempo final. Es un privilegio grande É um grande trabajar en la obra privilégio de Dios trabalhar na obra de en el Deus tiempo que le toca vivir a la no tempo persona, em que a pessoa está como vivendo, fue en el tiempo de assim Noé, como foi no tempo en de donde Noé, los que trabajaron onde as pessoas en el que proyecto más trabalharam grande que se no llevó a maior cabo en projeto aquel já tiempo, realizado naquele tempo, que foi a construção da en arca, la cual se salvaron e na qual quantas personas? pessoas se salvaram? 8 personas. 8 pessoas. Y el 8 es muy importante. E 8 é muito Porque importante El 8 representa porque eternidad. o 8 representa eternidade. Cuando contamos E também, los días de quando la nós semana, contamos os dias da el semana, 8 viene a ser el domingo o 8 vem a ser o domingo, en que Cristo que foi o dia resucitó. em que Cristo Y ressuscitou. cuando contamos las diferentes E etapas quando nós contamos as diferentes etapas da igreja también de la hebraica, iglesia bem cristiana, como da igreja cristã, el 8 nos o 8 nos fala de eternidad. de Nos eternidade, habla de la edad eterna, nos fala da era es la edad de eterna, piedra angular, que é a era da y que pedra también angular, e que também el año 50 de jubileo. é o ano Nos 50 habla de jubileo. de jubileu, Por nos eso fala el de jubileu. domingo de la resurrección de Por Cristo isso é que fue no domingo da ressurreição de un Cristo, domingo, un día também de foi jubileo. num domingo, de num dia de ressurreição. jubileu, de ressurreição. Es realmente el tiempo más glorioso para la iglesia del Señor, E é realmente o tempo mais glorioso porque es el tiempo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, y para la porque restauración é o tempo de todas las cosas da restauração e para a restauração de todas as coisas do programa divino para a igreja do Senhor Jesus Cristo. para la restauración de los hijos de Dios, Será para a para la ressurreição eterna física, dos filhos de Deus à vida eterna la física, redención del cuerpo, o que será a redenção do corpo. en Ou seja, donde los creyentes en Cristo recibirán quando os crentes em Cristo receberão o corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado, semelhante ao corpo de nosso Salvador Jesus Cristo. etapa E isso é para essa etapa que será regressando ao princípio, a regressando eternidad, à eternidade, por lo cual pelo qual estamos en un tiempo muy glorioso nós estamos num tempo muito glorioso para a restauração de todas as coisas, das quais Cristo disse no capítulo 17 de São Mateus, do versículo 10 ao 13. Esto fue cuando bajaron del monte de la transfiguración, E isso foi quando eles desceram donde le aparecieron do Monte da Transfiguração, Moisés y Elías, uno a cada lado de quando Jesús, apareceram Moisés e Elias, um de cada lado de Jesus, e Jesus glorificado ali, nube de gloria e a nuvem de glória allí cubriendo cobrindo Jesús
a Jesus Y ali. la voz del cielo dijo, este E a es voz do céu disse: mi hijo amado, Este é o meu filho en amado, que tengo em quem tenho complacência. a él. A ele Oíd. ouvi. Así será para la adopción de los hijos E assim será para a adoção dos filhos e filhas de Deus. Dice Dios que escuchen ¿A los quién? seres humanos en el día postrero, Deus disse que os seres humanos escutem no último que serán dia adoptados en el reino de Dios, como sucedió en el monte de la Aos transfiguración. amados filhos de Deus, Porque que en serão ellos estará adotados no reino de Deus, como Cristo sucedeu lá no Monte da Transfiguração, manifestado en toda su plenitud en el día porque postrero, Cristo estará en el cumplimiento manifestado em toda a sua plenitude no último dia, no cumprimento da visão da tenda en donde que foi mostrada para o reverendo William Branham, la onde columna ele de viu fuego moviéndose a coluna de fogo se hasta un movendo cuartito pequeño, até a um pequeno quarto. también el ángel que acompañaba al reverendo E o anjo Branham, também que acompanhava o reverendo William Branham con el e reverendo desceu William com Branham, ele, com o reverendo William Branham, até este lugar. Eso será E foi-lhe dito: la tercera Isso será a terceira etapa. etapa. Y también la tercera etapa es E a terceira etapa também é os los que le trovões. darán la fe E os trovões são os que darão a fé para os crentes em Cristo. para ser A fé transformados y para serem llevados por transformados Cristo a la e cena levados com Cristo à ceia das bodas do y Cordeiro. todo eso va a ser cumplido E tudo isso será en el cumprido cumplimiento no cumprimento de la visión de la carpa. da visão da Por tenda. eso es tan importante Por isso é que é esa visión. tão importante essa visão. Como foi importante a construção do tabernáculo que Moisés construiu, porque era para Deus habitar na coluna de fogo, dentro do lugar santíssimo desse tabernáculo. E assim também foi lá no templo que o rei Salomão construiu. Assim como a coluna de fogo, essa nuvem de luz, a presença de Deus veio ao tabernáculo que Moisés construiu. E os sacerdotes nem podiam ministrar por causa da presença de Deus ali. Assim também sucedeu quando Salomão dedicou o templo a Deus. Do mesmo modo como a Arca de Noé foi a construção mais importante daquele tempo, a construção do tabernáculo foi a construção mais importante do tempo de Moisés. E lá no tempo do rei Salomão, a construção mais importante neste mundo foi o templo que ele construiu para Deus. E quanto às construções físicas, a construção mais importante para o último dia será o cumprimento da visão da tenda. Porque aí está a promessa de que a terceira etapa estará manifestada nessa manifestação plena de Deus, por meio do seu Espírito. E isso produzirá a fé aos crentes em Cristo para serem transformados e raptados. E ele será revelado o mistério do sétimo selo, que é o mistério da segunda vinda de Cristo. E assim dará fé para os crentes em Cristo serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porém, vejam em torno de que coisas gira a fé para sermos transformados e levados com Cristo para obtermos a restauração total e regressarmos à eternidade com vida eterna, em corpos eternos, imortais e glorificados. No capítulo 17 de São Mateus, desde o versículo 9 em diante, quando eles desceram do monte da transfiguração, vejam o que sucedeu ali. Jesus les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión
E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porém, digo-vos que Elias já veio. Não o conheceram, mas lhe fizeram tudo o que quiseram. E assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que lhes falara de João o Batista. De regresso ao princípio. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Nessa passagem que nós lemos, para a restauração de todas as coisas, Cristo disse que Elias virá. E aparentemente depois contradiz que ele virá, dizendo que ele já veio. É porque o ministério de Elias terá diferentes repetições em homens diferentes, através dos quais o Espírito Santo, que é quem tem ministérios e opera os ministérios, ele operará o ministério de Elias. Ele já o operou em Elias o Tisbita pela primeira vez, pela terceira vez, o operou em João o Batista, o qual foi o precursor da primeira vinda de Cristo com o Espírito e virtude de Elias. O Espírito Santo operando de novo o ministério de Elias. Já tinha operado pela segunda vez também em Eliseu, que foi quem pediu a Elias que viesse sobre ele uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. Porque quando Deus quis levantar e raptar Elias, o tisbita, num carro de fogo, disse para Eliseu: fica aqui que eu vou até ali. Eliseu lhe disse: eu não te deixarei. Onde tu fores, eu irei contigo, porque aquele que está buscando a bênção de Deus sempre tem de se manter agarrado de Cristo, seguindo a Cristo, através do instrumento que ele tenha aqui na terra, nesse tempo. Se fosse no tempo de Noé, mantendo-nos braço a braço com Noé, trabalhando no projeto de Deus desse tempo. Se fosse com Elias o Tisbita, estando ao lado de Elias o Tisbita, trabalhando com ele, vigiando o rapto, no qual ele seria arrebatado num carro de fogo. E por que isso era tão importante? Porque Deus já tinha dito para Elias que ele ungisse Eliseu como profeta no seu lugar. E o precursor de Eliseu era Elias. Ele preparou o caminho. O ministério de Elias passaria a outra pessoa, que seria Eliseu, no lugar de Elias. E Eliseu seria profeta no lugar de Elias. E continuaria essa linha profética de Elias. Quando se trata de coisas ou de bênçãos de Deus, a pessoa pede o maior. Esse é o caso de Jacó, ou Tiago e de João, a quem, no capítulo 19 de São Mateus, Cristo disse-lhes: vocês que me seguiram, perceberam?
vocês que me seguiram en 12 tronos, se assentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. pero Porém, João, o apóstolo, e Tiago, seu irmão, queriam uma dupla porção. Foram, contaram a sua mãe, e eles vieram com a sua mãe até Jesus para que sua mãe lhes ajudasse. Jesus perguntou à mãe deles: o que queres? Muito atentamente. Ela lhe disse que no teu reino, veja, ela cria que Jesus tinha um reino, que no teu reino os meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Cristo lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem tomar da taça que eu hei de tomar? Eles disseram: sim, nós podemos, porque quem está buscando as bênçãos de Deus não pode ver os problemas, tem que ver o que está prometido. E essa é a meta que você tem que estar olhando. Sim, nós podemos. E vocês? Poderão isto e aquilo? Sim, nós podemos. Na verdade, vocês tomarão da taça que eu tome. Porém, há um probleminha quanto ao pedido de vocês. Vocês não sabem o que pedem, porque não é meu concedê-lo. Porém, não é meu dá-lo, senão para aqueles a quem está ordenado para isso. Recordem que eles sempre estiveram buscando o ministério de Elias. Se lembram quando foram a uma cidade? Porque Jesus mandou seus discípulos irem a uma cidade de Samaria para que os recebessem, para ali passar um dia, uma noite, estarem ali para seguirem seu caminho rumo a Jerusalém, e não quiseram recebê-los. E os discípulos disseram: queres que nós mandemos descer fogo do céu sobre esta cidade, sobre esta aldeia, como Elias o fez? Viram? Eles queriam ser como Elias, queriam fazer como Elias fazia. Estavam buscando o ministério de Elias, o qual Elias o tisbita o teve, depois Eliseu o teve pela segunda vez, e depois João Batista. E eles o queriam ter, porque eles viram Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração. E essa é a visão da ordem da segunda vinda de Cristo. Em palavras mais claras, eles queriam ter o que mais adiante Cristo também disse no capítulo 24 de São Mateus, versículos 30 e 31, que o Filho do Homem enviará os seus anjos. Esses são os ministérios de Moisés e Elias. E eles queriam que Jesus os enviasse para queimar essa cidade ou essa aldeia de Samaria. Quer que vamos, quer que mandemos descer fogo do céu, porque esses ministérios de Moisés e Elias terão o controle da natureza. O reverendo Lembrana, falando desse ministério, disse que o que eles digam, assim sucederá. E no capítulo 11 do Apocalipse também o disse. Esses são os ministérios das 2 oliveiras que eles viram lá no Monte da Transfiguração e que eram Moisés e Elias. Assim é que um deles queria ser Elias e o outro queria ser Moisés. É porque quando o ministério de um profeta, como Elias ou como Moisés, se repete, não é a mesma pessoa, porém é o mesmo ministério, mas em outro véu de carne. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O ministério de Elias vem restaurando.
Em Elias, o tisbita restaurou as tribos do norte que haviam se separado de Deus, haviam ido à idolatria e estavam adorando a deuses alheios. Elias foi enviado por Deus para a restauração dessas 10 tribos de Israel. Por isso, no desafio que ele fez lá, ele colocou as 12 pedras para o altar que estava arruinado, e cada pedra representava uma tribo, para que, ao colocar o sacrifício ali, daquele boi que correspondia a sacrificar a Deus, e colocar em pedaços para oferecê-lo a Deus, que o fogo de Deus viesse e consumisse o sacrifício, como um sinal de quê? Como sinal de que o Deus que respondesse por fogo era o Deus verdadeiro. E também foi dado aos sacerdotes de Baal e também de Acera que oferecessem o sacrifício e que o Deus deles respondesse por fogo. E esse seria o Deus para Israel, se respondesse com fogo. Porém, não desceu fogo do céu. Eles estiveram durante toda a manhã gritando para que o Deus deles respondesse com fogo. E disseram que nem uma faísca de fogo se viu. E sabem o que Elias fazia? Zombava deles. Depois, quando chegou a hora do sacrifício, Elias chamou o povo: aproximem-se. Colocou tudo ali e mandou lançar água naquela faixa onde havia um rego que foi feito em torno. Por umas quantas vezes lançou água e depois clamou a Deus. Deus já havia mostrado a Elias tudo que ele tinha de fazer. Por isso lhe disse: que saiba todo Israel que por mandato teu estou fazendo essas coisas. E quando ofereceu a Deus o sacrifício, fogo desceu do céu. Vejam, Elias tem que ver com o fogo, tem essa conexão com Deus e com a manifestação do fogo divino. Também, quando mandaram levá-lo preso, através de um capitão, com um pelotão de soldados, Elias não gostou e disse: se sou servo de Deus, que desça fogo do céu e os consuma. E assim sucedeu. E mandaram o segundo com um grupo de soldados também, e fez o mesmo. Quando mandaram o terceiro, que era temeroso a Deus, disse: não faça o mesmo. Eu creio no nosso Deus. Tenho também protegido aos profetas de Deus. Tenhas misericórdia, pedindo misericórdia, Elias. Não faças o mesmo comigo como fizeste com os outros que foram enviados antes de mim. E Deus lhe disse: vá com ele. E ele desceu com ele da montanha para se apresentar ao rei. Moisés também tinha que ver com o fogo, porque nas 10 pragas também houve fogo caindo. E Moisés é maior do que Elias. Elias vem a ser profeta de Moisés, porque proclamava a lei que Deus deu a Moisés. Moisés é um profeta dispensacional. Elias é um profeta de uma era, porém,
que também transcende as outras eras, como a era ou etapa de Eliseu, como a etapa de João Batista para a 7ª era da Igreja Hebraica, sob a lei, como também para a etapa do reverendo William Branham, para a 7ª etapa, para precursar a segunda vinda de Cristo. E aqui não podemos explicar muito, porque o 7º selo ainda não pode ser aberto. Será aberto no cumprimento da visão da tenda. Porém, recordem que o ministério de Elias em João Batista precursou a primeira vinda de Cristo. Elias, no reverendo William Branham, precursou a segunda vinda de Cristo. Por isso vocês encontram nas mensagens do reverendo William Branham falando do Filho do Homem, falando da segunda vinda de Cristo, falando da visão da tenda, falando que ele estava colocando uma plataforma para que outro viesse e subisse sobre esta plataforma, ou seja, um que virá depois dele. E ele fala muito também de Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, que são Moisés e Elias. E o que é o 7º selo para a igreja, que é a segunda vinda de Cristo? O que é o 7º selo para a igreja é o 6º selo para o povo hebreu. E é a 7ª trombeta para o povo hebreu. Ou seja, que tudo isso contém uma revelação divina da segunda vinda de Cristo com seus anjos, o qual também está codificado sob os nomes de profetas e também está representado com aves, como a águia e como o leão. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual venceu e prevaleceu para tomar o livro e abrir os seus selos. Porém, quando João olhou, viu a um cordeiro. O que ele viu? Um cordeiro ou um leão? Ele viu um homem, Jesus, que é o leão da tribo de Judá. E João Batista havia dito que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio e tirou o pecado do mundo na sua primeira vinda. Porém, na sua segunda vinda, ele vem como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores e juiz de toda a terra. Viram? Está codificado nesses símbolos de aves, animais e também ministérios que já existiram em outra ocasião. Porém, depois da 4ª manifestação do ministério de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo, pelo qual ele esteve falando muito de Cristo, da segunda vinda de Cristo, e esteve falando muito da vinda do Filho do Homem, esteve falando muito da vinda de Moisés e da vinda de Elias. Vocês creem que Israel está esperando a Elias literal? Não. Um homem com o espírito e virtude de Elias. Vocês estão pensando que Israel está esperando a Moisés literalmente? Não. Há um homem como Moisés. Há um profeta dispensacional. Porém, foi disso que o reverendo William Branham esteve falando e precursando tudo isso que virá numa era eterna. Por isso ele disse, olhem para cima a era que vem. Depois da 7ª era, a era que vem é a era da pedra angular. Aí é onde se cumprirão todas essas promessas para sermos restaurados à vida eterna física e podermos ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso, nessa etapa,
onde o reverendo William Branham disse: o que vocês viram parcialmente, ou seja, o que foi manifestado através dele, esse poder do Espírito Santo manifestado através de Elias na sua quarta manifestação, vocês o verão manifestado em toda a sua plenitude quando vier o aperto. Assim é que não se aflijam por saberem que virá um aperto contra os crentes em Cristo, que irão com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque esse será o tempo quando a terceira etapa será manifestada em toda a sua plenitude, no seu poder absoluto. E tudo isso está ligado à visão da tenda. Portanto, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, que estará vivendo não na primeira era, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima era, senão na era da pedra angular. E aí se cumprirá a visão da tenda. Porque para cada era, o Espírito Santo atua através dos crentes desse tempo, com o mensageiro desse tempo. Se tivesse sido para o tempo de São Paulo construía tendas. Ele teria feito essa tenda. E Deus os teria usado, São Paulo e seu grupo, nesse labor. Se tivesse sido para a segunda, o segundo mensageiro, junto com o seu grupo, corresponderia a trabalhar nesse projeto físico. Se tivesse sido para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, ele teria trabalhado se fosse para o tempo de algum deles. Se tivesse sido para o tempo do reverendo Lembrana, e ele tratou, porém não pôde fazer essa visão uma realidade física, embora ele amou realizar essa visão. Lendo as mensagens do reverendo Lembrana, nos damos conta de que ele desejava o cumprimento dessa visão. E ele disse que se cumpriria. E disse que aí seria a terceira etapa. Aí será onde os trovões emitirão as suas vozes, revelando o mistério do sétimo selo, que nos dará fé para sermos transformados, raptados com Cristo e levados à ceia das bodas do Cordeiro, e assim escaparmos dos juízos divinos que virão durante a grande tribulação, porque Cristo nos limpou com seu sangue. Portanto, não há pecado nos crentes em Cristo, pelo qual não terão de estar aqui para serem purificados com os juízos da grande tribulação, porque Cristo com seu sangue já nos purificou. Portanto, a grande tribulação não será para os crentes em Cristo que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas para as virgens insensatas ou fátuas que não têm azeite em suas lâmpadas, para os 144 mil hebreus e demais hebreus, e ainda para o mundo inteiro. Porém, para os crentes em Cristo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, para a noiva do Senhor Jesus Cristo, o que está prometido é a ceia das bodas do Cordeiro. Mas nós teremos de passar por essa etapa do cumprimento da visão da tenda. Portanto, trabalhamos no projeto espiritual de Cristo para a sua igreja para este tempo final e também no projeto físico de Cristo para a sua igreja neste tempo final. A igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, na era da pedra angular, que terá o trabalho da construção dessa grande tenda catedral para o nosso Senhor Jesus Cristo. Privilégio tão grande que qualquer mensageiro de qualquer era passada teria desejado para ele e para a sua era. E o sétimo mensageiro, assim, desejou essa bênção para ele e seu grupo. Porém, não lhe foi concedida, como tampouco foi concedido o desejo de ir até Israel para convertê-los a Deus, assim como fez o profeta Elias, convertê-los ao Deus de Israel. Ele até mesmo
se dirigiu para as atividades lá em Israel. E o Senhor não o deixou chegar, senão até no Egito, até no Cairo. E ali lhe disse, não vás, não é o tempo. E tem de ser conforme a Escritura, conforme o Apocalipse 11, as duas oliveiras. Viram? Porque ele viu as coisas que Deus fará neste tempo final e ele quis ser o instrumento. Porém, não era para Deus usá-lo. Ele é o precursor que veio falando do que Deus fará mais adiante. Deu a nós viver no tempo em que Deus estará fazendo todas essas coisas. Não na era pentecostal, nem na era luterana, nem na era wesleyana, senão na era da pedra angular, que é a era de ouro, porque é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. E o templo espiritual de Cristo é a sua igreja. Aqueles que viveram nas 7 eras da igreja, eles viveram no lugar santo do templo espiritual de Cristo. E os que vivem neste templo e que subiram à era de ouro, subiram mais acima e vivem na era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E o lugar santíssimo do templo que Salomão fez e do tabernáculo que Moisés fez eram cobertos de ouro, de madeira cobertos de ouro por dentro e por fora. E assim é a nossa era. O ouro representa a divindade. É o lugar de repouso de Deus. O lugar da divindade. O lugar da vinda do Senhor. Como ele veio lá no tempo de Moisés ao templo, como veio lá no tempo de Salomão, veio ao templo que Salomão construiu. E assim ele virá ao templo espiritual de Cristo, a sua igreja, na era da pedra angular. Por isso é a era de ouro, a era do lugar santíssimo da igreja do Senhor. Essa é a era na qual se cumprirá a segunda vinda de Cristo. E será aí onde estarão aqueles que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É a era representada também no ano do jubileu. Essa era é paralela à era da primeira vinda de Cristo. A era de pedra angular lá, que é paralela à era de pedra angular aqui. Lá foi a era de jubileu. E aqui, novamente, é a era de jubileu. Vejam, Abraão, no seu segundo ano de jubileu, porque o ano de jubileu é o ano 50. Quando Abraão tinha 50 anos, o filho não lhe veio. Ele não teve um filho. Isaac não nasceu ali. Mas quando veio o segundo ano de jubileu da sua vida, esse foi o ano 100. E ali recebeu o filho prometido, Isaac. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, no seu segundo ano de jubileu, no ano de jubileu da era da pedra angular, receberá a segunda vinda de Cristo, para ser transformada, raptada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso estamos esperando a sua vinda e a nossa transformação, porque Ele virá por nós. Ele virá por nós para nos transformarmos, se nós permanecermos vivos até este momento. Porém, se alguém morrer fisicamente, não se preocupe, irá ao paraíso. E esperará ali até que Cristo passe por lá, pelo paraíso, julgue a cada mensageiro com seu grupo e depois os traga para a terra e lhes dê corpos novos.
Isso será a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos glorificados e eternos. E quando nós os virmos, seremos transformados. Então, estará em pé toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que será milhões de pessoas transformadas, com corpos glorificados, jovens e eternos. Isso será a era de ouro, a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, no ano do jubileu, onde tudo regressará à sua origem, regressará ao princípio. E nós regressaremos à eternidade física com corpos eternos. Nós já temos vida eterna em nossa alma, mas nos falta a vida eterna no nosso corpo físico, porque senão não poderemos continuar vivendo indefinidamente nesta terra. Este corpo físico tem uma quantidade de tempo para viver aqui na terra, porque esse foi o corpo que Adão e Eva nos deixaram, e foi o máximo que puderam nos deixar, porque Adão e Eva perderam a vida eterna física lá no Jardim do Éden ao pecarem. Isso foi o que Deus lhes disse, que não comessem da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comessem morreriam. E Adão disse para Eva, e ambos morreram para a vida eterna física. E depois, ao se tornarem mortais, morreram fisicamente. Adão, aos 130 anos de idade. Mas o segundo Adão, que é Cristo, é quem nos restaura a vida eterna espiritual e a vida eterna física. Quando Ele nos deu o corpo físico eterno, estaremos então restaurados à vida eterna física. Então estaremos restaurados fisicamente à eternidade, para nunca mais envelhecermos e muito menos morrermos. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, na sua trajetória, esteve regressando à eternidade. Primeiro, espiritualmente, a nossa alma sendo restaurada à eternidade. E depois, no último dia, nós também seremos restaurados fisicamente à vida eterna, com corpos eternos e glorificados. Assim, sigam adiante, servindo a Cristo, trabalhando em sua obra no campo espiritual e também no campo físico. Quando virmos o maior sinal, ou os dois maiores sinais, o aperto e cumprida a visão da tenda, então lembrem-se, isso será o sinal para recebermos a fé, para sermos transformados, raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Aí a igreja do Senhor Jesus Cristo entrará no avivamento, no maior despertamento espiritual da sua história, a tal grau que será transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos a caminho do regresso ao princípio, à eternidade. Foi para mim um grande privilégio estar aqui nesta ocasião, dando testemunho de todas estas coisas que estão prometidas na Escritura, tanto como
a vinda de Cristo para a sua igreja, como a vinda também de Moisés pela segunda vez. Mas, se nós contarmos Jesus como um profeta como Moisés, então, em Jesus foi a segunda vez, um profeta como Moisés. E pela terceira vez, em outro homem, um profeta como Moisés, que será o Moisés que Israel está esperando, que foi mostrado lá no Monte da Transfiguração. E um profeta como Elias, na sua quinta manifestação. Um quinto Elias, que, como disse o reverendo Lembrana, será um homem deste tempo final e um profeta como Moisés. Isso é o que Israel está esperando. E a igreja? A segunda vinda de Cristo. Aí não vamos explicar muito, mas na visão da tenda sendo cumprida, nós escutaremos tudo que está relacionado à vinda do Filho do Homem com seus anjos. Nós já sabemos que virá com as duas oliveiras. E depois do milênio, virá com toda a sua igreja, com corpos glorificados, para estabelecerem o reino milenar. Mesmo que também, na sua vinda, a sua igreja no último dia, antes da grande tribulação, virá com os santos que estão no paraíso, para ressuscitá-los em corpos eternos, ou seja, exército celestial, ao qual serão unidos aqueles que estarão vivos e serão transformados para serem levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim que não temos tempo para estarmos aqui nesta terra, porque no céu estão nos esperando bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19 e versículos 9 e 10. Estaremos de regresso à casa do nosso Pai Celestial, onde nos receberão com uma grande festa, a festa da ceia das bodas do Cordeiro, da união de Cristo e sua igreja. Deixo agora aqui com vocês o missionário reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar. E assim continuar a telebênção, na qual vocês que estão aqui presentes e vocês que estão em outras nações estão apoiando de todo o coração o projeto da grande tenda catedral. Lhes prospere grandemente, espiritualmente e materialmente, lhes use grandemente no seu reino, no campo espiritual e também no campo físico, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora deixo com vocês o missionário reverendo Miguel Bermudes Marim, para dar continuidade. E amanhã nos veremos com a ajuda de Deus. Onde? No Coliseu Caetano Canizares. Coliseu Caetano Canizares.